Bem-vindos ao canal Repensando Nossas Igrejas. Título de hoje: Finanças na Igreja Cristã, parte 1 de 2. Hoje vamos verificar o que a Bíblia ensina sobre um tema importante, que é como a vida cristã pode influenciar no bolso do fiel. Antes que você fuja com medo de sofrer uma lavagem cerebral religiosa, gostaria de avisar que o Novo Testamento possui uma doutrina financeira muito diferente da doutrina judaica do Antigo Testamento, pois Cristo e os apóstolos estabeleceram princípios atinentes a finanças que são leves, honestos e equilibrados. Leves, pois se baseiam no voluntariado. Honestos, pois há transparência com objetivos bem definidos e requer idoneidade da liderança. Equilibrados, pois o resultado da espiritualidade é balancear a administração financeira contra a tendência egocêntrica e contra a avareza. Doutrina leve. Não há qualquer especificação para referência de percentual ou de valor para a contribuição nas doutrinas da Igreja Cristã. Certamente, o mandamento do dízimo é bíblico, ordenado como lei oficial ao povo de Israel para ser cumprido em seu país em benefício da tribo de Levi no passado, quando havia o sistema templo, sacerdotes, sacrifícios de animais para expiação do pecado. Todavia, também é perfeitamente possível verificar biblicamente que dizimar não é uma obrigação cristã, na forma de um percentual rígido com a forte noção de desobediência para quem não o praticar. Como este não é o assunto de hoje, recomendo que assistam neste canal. Dizimar não é obrigação cristã. Retomando, Jesus Cristo tem uma doutrina leve, conforme Mateus 11, versos 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio Jesus de Nazaré, apesar de ser o sumo sacerdote perfeito, conforme Hebreus capítulo 7, verso 11, como tal, possuía fundamento bíblico para obrigar seus seguidores a contribuírem com seu ministério. Todavia, não há nenhuma passagem bíblica na qual Jesus pediu dinheiro. Cristo viveu de ofertas voluntárias após deixar seu ofício de carpinteiro e se dedicar em tempo integral para a obra de Deus. Vejamos Lucas, capítulo 8, versos 1 a 3. Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 apóstolos iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Doutrina honesta. A Igreja de Cristo primitiva possuía uma doutrina honesta em relação às finanças. Na verdade, na doutrina da Igreja primitiva, não se fala como deveria ser a contribuição para, digamos assim, manter uma estrutura religiosa. As citações de pedido de dinheiro no Novo Testamento são para ajudar irmãos necessitados. Em relação aos líderes cristãos, chamados presbíteros, o Novo Testamento apenas afirma que eles têm direito de serem sustentados pelas pessoas que formam a igreja, mas não esclarece como, na forma de percentual de contribuição. Vejamos alguns pontos que mostram porque há honestidade na questão financeira na Igreja de Cristo primitiva.
As contribuições precisam ser voluntárias e gerar alegria no doador, de tal modo que a pessoa se sinta bem, na esperança de que a sua ação tenha resultados espirituais para a glória de Deus. Vejamos. Coríntios capítulo 9, versos 1, 5, 7 e de 9 a 11. Paulo fala sobre uma coleta de dinheiro para ajudar irmãos necessitados de outro lugar. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. A aplicação dos recursos era usada para auxílio das pessoas que estavam com necessidades básicas e havia transparência com prioridade para investimento na própria comunidade local. Vejamos Atos 4, versos 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Os líderes da igreja primitiva não eram gananciosos. É necessário que o presbítero, líder, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, conforme Tito 1, verso 7. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10, Paulo disse: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Considere que Paulo tinha plena consciência de que o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, conforme 1 Coríntios 9,14, escrita pelo próprio Paulo. Ou seja, era perfeitamente lícito que Paulo pudesse ser sustentado pela igreja. Conforme 1 Timóteo 5, 17 e 18, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos continuar nosso estudo para verificar por que na Igreja de Cristo primitiva as finanças têm uma doutrina equilibrada. Então, até a próxima, se Deus nos permitir.